Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Erivelto Nunes e hoje, juntamente com o professor Bruno Mota, você irá aprender um pouco mais sobre o Dia da Consciência Negra. Lembrando que você está no PodPand. Quer saber um pouco mais? Vem comigo para aprender mais um pouquinho. O Dia da Consciência Negra é uma data comemorativa que é celebrada em nosso país no dia 20 de novembro. Essa data rememora a trajetória de Zumbi dos Palmares, quilombola que liderou a resistência do Quilombo dos Palmares contra os portugueses do século XVII. É uma data também para lembrar e combater o problema do racismo em nosso país. No dia 20 de novembro é celebrado no Brasil o Dia Nacional da Consciência Negra. Essa data foi instituída oficialmente pela Lei nº 12.519, de 10 de novembro de 2011, e remete ao dia que foi morto o líder do Quilombo dos Palmares, Zumbi, no ano de 1695. O Quilombo de Palmares situava-se na Serra da Barriga, na antiga capitania de Pernambuco. Hoje integra o município de União dos Palmares, no estado de Alagoas, e foi formado por volta do ano de 1597. O Quilombo dos Palmares foi firmado por escravos que tinham fugido das lavouras de cana-de-açúcar existentes em Pernambuco. As fugas e a formação de quilombos foram duas das práticas de resistências mais utilizadas pelos africanos escravizados no Brasil. A destruição desse quilombo foi efetuada por um grupo de bandeirantes liderado por Domingos Jorge Velho. A liderança de Zumbi no Quilombo dos Palmares e sua resistência contra a escravidão fizeram dele um grande símbolo de luta dos negros contra a escravidão no Brasil. Ele se transformou nesse ícone de resistência a partir da década de 1970, quando detalhes de sua morte foram descobertos e quando os movimentos sociais retomaram a sua força no Brasil. Na verdade, a transformação ocorreu na década de 1700, quando detalhes de sua morte realmente foram descobertos e quando os movimentos sociais retomaram com força no Brasil. Bem, esse contexto motivou o Movimento Negro Unificado contra a Discriminação Racial a eleger, em um congresso realizado em São Paulo em 1978, a figura de Zumbi como um símbolo de resistência, e a data de sua morte se tornou, então, um momento de celebração da luta dos negros contra a escravidão e contra o racismo no Brasil. Esse fortalecimento do movimento negro no Brasil permitiu que o debate sobre racismo e desigualdade racial presentes na sociedade brasileira ganhasse mais espaço. Isso possibilitou que leis de combate ao racismo e às desigualdades fossem criadas no Brasil, tais como Lei 7.716, de 5 de janeiro de 1989, lei que define os crimes de raça e cor no Brasil. Lei 10.639, de 9 de janeiro de 2003, lei que torna obrigatório o ensino de História e Cultura Afro-Brasileira. E a Lei número 12.711, de 29 de agosto de 2012, lei essa que garante cotas para ingresso de negros, pardos e indígenas nas universidades. O Dia da Consciência Negra foi criado, como vimos, por meio da Lei nº 12.519, de 10 de novembro de 2011. A data se transformou em uma celebração importante, uma vez que coloca holofote no combate ao racismo no Brasil. Atualmente, o Dia da Consciência Negra não é um feriado nacional, mas desde a criação da data comemorativa, mais de 1.000 municípios decidiram transformar esse dia em feriado municipal. A importância do Dia da Consciência Negra. O Dia da Consciência não é apenas uma data comemorativa que relembre a luta de Zumbi, mas é um dia dedicado ao combate contra o racismo e todo o mal que ele causa ao nosso país. É uma data para que possamos combater práticas racistas atualmente, mas também é um momento para relembrar todos aqueles no passado que dedicaram suas vidas no combate à escravidão. Claro que uma postura contra o racismo não deve ocorrer apenas no dia 20 de novembro, mas deve pautar nossas vidas durante todos os dias do ano. Isso porque devemos sempre nos lembrar de que a condição atual do Brasil é resultado de mais de 300 anos de escravidão, o que moldou costumes e práticas do brasileiro e tornou o racismo e a hierarquização marcas inerentes à nossa sociedade.
Mudanças significativas aconteceram nas últimas décadas, mas o Brasil ainda tem muito a avançar na questão racial. É necessário, por exemplo, combater falta de oportunidade que os negros têm no mercado de trabalho, combater a violência policial, que mata milhares de negros todos os anos, acabar com o apagamento da cultura africana e extinguir o preconceito contra as religiões de matriz africana, entre outras coisas. Mas o racismo, como coloca o advogado e filósofo Silvio Almeida, é estrutural e está presente em todas as áreas de nossa sociedade. Trata-se, na verdade, de um mecanismo que produz a desigualdade em nosso país. O combate ao racismo, na verdade, implica necessariamente em criar condições que permitam que os negros possam ter condições de igualdade em nossa sociedade. O Dia da Consciência Negra serve para nos lembrar de que jovens negros têm direitos a ter acesso a uma educação de qualidade e oportunidades iguais, para que tenham acesso a boas posições no mercado de trabalho, por exemplo. Isso porque os negros e pardos representam cerca de 56% da nossa população, segundo o IBGE. Mas essa proporção não reproduz em locais como a política e o legislativo. Para se ter noção, atualmente o parlamento brasileiro é composto de apenas 1/10 de negros. E no judiciário brasileiro, apenas 18% dos juízes são negros. E isso evidencia a desigualdade causada pelo racismo e como ela se manifesta. Ela marginaliza e violenta os negros. Sobre a violência, é importante também lembrar que o racismo mata. Nos primeiros 7 meses de 2019, 1.075 pessoas foram mortas pela polícia do Rio de Janeiro e 80% delas eram negras. O Dia da Consciência Negra é sobre isto: evidenciar o problema do racismo e lembrar a resistência dos negros do passado contra a violência praticada contra eles. A luta contra o racismo passa por todos nós. Sendo assim, pequenas práticas podem ser adotadas por todos que são contra o racismo. Assim, concluímos mais um podcast. Espero que você tenha gostado. Não deixe de dar o seu link e compartilhar no nosso canal. Um grande abraço e uma boa semana.